Oi, cartoleiros e fãs de futebol. Voltamos novamente, agora com análise e dicas da rodada 23 do Campeonato Brasileiro 2016. Antes, vale ressaltar que o nosso time de 85 cartoletas fez 46 pontos e o time oficial fez 44 pontos, sendo que a média nacional foi de 32 pontos da 22ª rodada. Passamos então a análise e dicas da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro confronto é entre Botafogo e Fluminense, no dia 7 de setembro de 2016, no domingo, às 16 horas, na Arena da Ilha do Governador. Jamais essas equipes se enfrentaram nesse estádio, porém, esse duelo carioca, tendo o Botafogo como mandante, destacamos e deixamos como dicas o meia do Botafogo, Camilo, que tem boa atuação no campeonato, principalmente jogando em casa, com seu mando de campo. O impressionante Neilton, que jogando com mando de campo, tem feito gols, assistências, tem uma boa movimentação, foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o Flamengo. Excepcional jogador Neilton, é a nossa dica quente. Ainda completamos com o atacante do Botafogo, Sassá, que nos últimos 2 jogos fez 3 gols, embora nunca prestou nenhuma assistência. Também o lateral do Botafogo, Diogo Barbosa, que tem uma alta performance jogando com mando de campo. Tem feito gols, assistência, boas finalizações. Boa dica também. O lateral do Botafogo, Luiz Ricardo, tem boa média no campeonato. E pelo lado do Fluminense, destacamos Gustavo Scarpa, com suas excelentes assistências, jogando em casa ou fora de casa. Excelente jogador, boas pontuações tem feito. É a nossa dica do Fluminense. E por fim, o meia do Fluminense, Cícero. O próximo confronto é entre Santa Cruz e Chapecoense, no dia 7 de setembro de 2016, às 16 horas, na Arena de Pernambuco. Jamais se enfrentaram nesse estádio, porém, em Pernambuco, Santa Cruz joga diante de sua torcida e deve jogar para vencer. Destacamos, então, o atacante do Santa Cruz, Keno. É a nossa dica quente, além do também atacante da Chapecoense, Kempes, e por fim o goleiro do Santa Cruz, Thiago Cardoso. O próximo confronto é entre Figueirense e Atlético Mineiro, no dia 7 de setembro de 2016, no domingo às 16 horas, no Orlando Scarpelli. Foram 12 jogos, sendo 4 vitórias do Figueirense, 3 do Atlético Paranaense, 5 empates, 19 gols marcados pelo Figueirense, 20 gols marcados pelo Atlético Paranaense. Um confronto, portanto, equilibrado em termos de estatística, mas pelo mando de campo ser do Figueirense, deixamos como dicas os jogadores do Figueirense: atacante Rafael Moura, meia Dodô, o impressionante goleiro Gatito Fernandes, o lateral Marquinhos Pedroso, que na última rodada teve uma boa pontuação, o meia Eli Carlos. O próximo confronto é Atlético Mineiro, entre Atlético Mineiro e Vitória, no dia 7 de setembro de 2016, às 19h30, no estádio de Independência. Foram 7 jogos nesse estádio, 4 vitórias do Atlético Mineiro, uma para o Vitória, foram 2 empates, 12 gols marcados pelo Atlético Mineiro e 5 gols marcados pelo Vitória. Portanto, o Atlético Mineiro é amplo favorito, podendo possivelmente sofrer um gol. E nesse sentido, deixamos como dicas o atacante do Atlético Mineiro, Robinho, uma dica quente. Também o atacante do Atlético Mineiro, Fred, o meia do Atlético Mineiro, Maxwell, o zagueiro do Atlético Mineiro, Edi Carlos, apesar da possibilidade de sofrer gol do Vitória. E o técnico do Atlético Mineiro, Marcelo Oliveira, como dica quente também. Próximo confronto é entre Flamengo e Ponte Preta, no dia 7 de setembro de 2016, às 21 horas e 45 minutos, no estádio Kleber Andrade. Jamais se enfrentaram nesse estádio, mas o mando de campo é do Flamengo. E destacamos os jogadores, deixamos como dicas Diego, meia do Flamengo, que em 2 jogos fez 2 gols, um em cada jogo. O atacante do Flamengo ainda, Leandro Damião. O goleiro do Flamengo, Muralha, dica quente. O Jorge, que é o lateral do Flamengo, boa dica. E Roger, que é o atacante da Ponte Preta. Finalizamos, portanto, nossas dicas desse confronto. O próximo é o clássico carioca, o clássico paulista, Palmeiras e São Paulo. No dia 7 de setembro de 2016, no domingo, às 21 horas e 45 minutos, na Arena Palmeiras. Só houve um jogo dessas equipes nesse estado, que foi um 4-0 para o Palmeiras. Portanto, foi uma vitória do Palmeiras, nenhuma do São Paulo. 4 gols marcados pelo Palmeiras, nenhum pelo São Paulo e nenhum empate. O Palmeiras é o líder do campeonato, amplo favorito para o jogo. Então, as nossas dicas se concentram nos jogadores do Palmeiras, que são os goleiros o goleiro Jailson, o Jean, que é o meia, o Vitor Hugo, que é zagueiro, e Dudu, que é atacante.
O próximo confronto é entre Curitiba e Grêmio, no dia 7 de setembro de 2016, às 21 horas e 45 minutos, no Couto Pereira, 18 jogos dessas equipes nesse estádio, 9 vitórias do Curitiba, 5 do Grêmio, 4 empates, foram 29 gols marcados pelo Curitiba e 18 gols marcados pelo Grêmio. As dicas desse duelo deixamos por conta dos jogadores do Curitiba: atacante Kleber, o zagueiro Juninho, um dos melhores do campeonato, o goleiro Wilson, excelente performance na última rodada, o meio do Curitiba, Juan. Ressalto que há um bom equilíbrio entre Curitiba e Grêmio, mas essas são as nossas dicas. O próximo confronto é Corinthians e Sport, no dia 8 de setembro de 2016, na segunda-feira, às 19 horas e 30 minutos, na Arena Corinthians, e nesse estádio foram 2 vitórias, 2 jogos e 2 vitórias para o Corinthians, portanto, nenhuma vitória para o Sport, nenhum empate, e 7 gols marcados pelo Corinthians e 3 gols marcados pelo Sport. Corinthians é favorito, mas deixamos como dica apenas o meia Rodriguinho. O próximo confronto é Internacional e Santos. Foi no dia 8 de setembro de 2016, segunda-feira, às 21 horas, no Beira-Rio, onde essas equipes se enfrentaram 30 vezes. 15 vitórias para o Internacional, 4 para o Santos, 11 empates, 42 gols marcados pelo Internacional e 20 gols marcados pelo Santos. O Santos, jogando fora de casa, não tem uma boa performance. Foi assim contra o América Mineiro, que perdeu o jogo, jogando na casa do América Mineiro. Por outro lado, as estatísticas também mostram que o Internacional tem uma ampla vantagem e, portanto, nossas ligas se concentram nos jogadores do Internacional. O meia do Internacional, Seixas, o lateral do Internacional, William, o zagueiro do Internacional, Hernando, e o atacante do Santos, Ricardo Oliveira. O último confronto é um jogo mineiro, entre o América Mineiro e o Cruzeiro, no dia 8 de setembro de 2016, às 21 horas, no estádio Independência. Nunca houve jogo nesse estádio entre essas equipes. O América Mineiro é o lanterna da competição, é o último colocado, mas tem visíveis melhoras. O Cruzeiro busca a recuperação no campeonato. Destacamos o meia e deixamos como dica Arrascaeta, que atuando fora de casa, às vezes realmente recebe cartão amarelo e reduz sua pontuação, mas deixamos ele como dica por ser um dos melhores meios do campeonato, se não o melhor. Também deixamos como dica Ábila, o atacante do Cruzeiro, e Maicon, o atacante do América Mineiro. Finalizamos assim a nossas dicas e análise.